Vamos para a palavra, vamos aproveitar esse momento que a nossa mente está fresca, né? E aí ela comporta um estudo um pouquinho, né? mais na parte de estudo, né? Amém? Quantos gostam de estudar a Bíblia Sagrada? Amém? Então vamos já para a Bíblia. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 13, verso 20. Eu vou estar ministrando com vocês agora, se você gosta de anotar a palavra, sobre a aliança. As alianças de Deus. São 7 alianças e nós vamos estudar sobre as alianças de Deus e o que é a aliança, as alianças de Deus têm a ver com a nossa vida. Hebreus capítulo 13, versículo 20. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Pai, obrigado, meu Deus, por essa manhã. Obrigado, meu Deus, porque as coisas mais importantes para o Senhor estão aqui hoje. É a tua igreja e a tua palavra. Então, Senhor, nós estamos aqui em temor e tremor para compartilhar as sagradas escrituras com cada um dos nossos irmãos. Fala conosco, Espírito Santo. Nós damos total liberdade para que tu possas agir, trabalhar, nos trazer libertação, nos ungir com a tua santa palavra. Nós oramos em nome de Jesus. A igreja diz amém, glória a Deus. Queridos, então aqui está falando que pela eterna aliança, veja só, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprires a sua vontade. Ou seja, Deus está num processo de restauração para com as nossas vidas, restauração ou santificação. Como que Deus restaura a vida de uma pessoa? Como que Deus santifica? Pelo sangue de Jesus, ou seja, o sangue da eterna aliança. Então veja só, Ele nos consagra, Ele nos santifica, né? Vou usar a palavra aqui no versículo 21, Ele nos aperfeiçoa, o sangue da eterna aliança nos aperfeiçoa, para um propósito. Qual é o propósito? Para cumprir a sua vontade. Ou seja, todos aqueles que desejam, todos aqueles, na verdade, querido, todos aqueles que são nascidos de Deus, nascidos do Espírito, têm um desejo, que é cumprir a vontade de Deus. É impossível uma pessoa que nasceu de novo, nasceu do Espírito Santo, não tenha dentro de si o desejo de fazer a vontade de Deus, não é? Então veja só, e para fazer a vontade de Deus, não se faz de qualquer maneira, não se faz de qualquer forma, não se faz, né? Precisa ser aperfeiçoado pelo sangue da eterna aliança, pelo sangue da eterna aliança. Então aqui fala sobre a eterna aliança. Então o que é a aliança? Deus, inclusive, né, um tempo atrás aí, eu acho que já há mais de uma década tinha uma música, né? Deus de promessa, Deus de aliança, Deus de promessa, né? Quantos que são dessa década aí que lembram dessa hora? Ixi, tem bastante gente dessa década, né? Tem bastante, não é? Deus de promessa, Deus de aliança, não é? Ou seja, as promessas, o que é uma aliança? A aliança é um compromisso que Deus faz com o homem. É um compromisso que Deus faz com o homem. Inclusive a palavra de Deus diz que mesmo o homem sendo infiel, Deus permanece fiel. O que quer dizer? Deus, quando faz uma aliança, Deus não quebra. Deus não quebra. Nós podemos ser infiéis à aliança, mas Deus permanece fiel. Então a aliança, junto com a aliança, tem o quê? Promessas e tem responsabilidade. Tem promessas e tem responsabilidade. Tem promessas e tem responsabilidade. Então, queridos, todo o trabalho, toda a vida, toda a parte de Deus com a humanidade é permeada pelas alianças de Deus. Todas as alianças de Deus
mostram o desejo de Deus, a vontade de Deus e as promessas de Deus. Quais são as alianças de Deus? São 7 alianças. Anote lá. A primeira aliança, são 7 alianças. A primeira aliança é a aliança edêmica, que foi feita no Éden. Essa aliança está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 28. Quando Deus criou o homem, não havia pecado, o homem não havia caído, não havia queda. Quando Deus criou o homem, Deus deu a ele uma promessa, fez uma aliança, e com a aliança tem uma promessa. Qual a promessa? Que o homem, o ser humano, iria frutificar e multiplicar. Então nós temos aqui na aliança do Éden, nós temos a promessa da produtividade. Segunda aliança que Deus fez com o homem é a aliança adâmica. Está em Gênesis capítulo 3. Que aliança é essa? Que do descendente do ser humano, o descendente do homem, do ser humano, o calcanhar do descendente iria esmagar a cabeça da serpente. Ou seja, que aliança é essa? A aliança da libertação. A palavra libertação é a palavra salvação. É a aliança da salvação pelo descendente. Por isso que Jesus nasceu da descendência humana. Ele foi gerado do Espírito e entrou aonde? Ele foi gerado do Espírito e nasceu de uma mulher, para que a entrada dele fosse como a entrada de todo ser humano. A melhor expressão é essa. Ele foi gerado do Espírito e ele entrou pela porta do qual todo ser humano entra, não é? Por isso ele não é usurpador, não é? Satanás é usurpador. Ele não, ele entrou pela lei, não é? Glória a Deus por isso. Então a aliança adâmica. A terceira aliança é a aliança que ele fez com Noé. É a aliança noética. Está em Gênesis capítulo 9. Que aliança é essa? Todos nós sabemos a história de Noé, não é? A história de Noé é contada lá no MSK. É a história do dilúvio, não é? Todos nós sabemos. Que aliança é essa? Deus separou Noé e a sua família. Deus separou dentro e os colocou dentro de uma arca, não é? E houve juízo para toda a terra. Toda a terra entrou no juízo pelo dilúvio, menos Noé. O que quer dizer isso? Quer dizer que Noé foi separado. E em Gênesis capítulo 9, versículo 1, Deus repete Gênesis 1, 26. Diz o quê? Que eles seriam frutíferos e iriam multiplicar. Por quê que Deus repete? Porque essa aliança foi perdida no Éden por conta da queda. E agora Deus recupera essa aliança em Noé. Só que veja só, no Éden ninguém precisava ser separado para frutificar, porque todos estavam no mesmo ambiente. Deixa eu fazer aqui um parênteses para te ajudar na sua empresa, na sua família, no seu ministério, para que você tenha a produtividade do Éden. Produtividade não é ferramenta, produtividade é ambiente. Se você quer ter produtividade, tem um ambiente de produtividade. Que ambiente é esse? Ambiente de unidade, ambiente de motivação. E aí tem as ferramentas. Se você tem ferramenta e não tem ambiente, você não produz. Então veja só, Deus recupera a promessa da produtividade em Noé. Agora qual é a diferença? A diferença é que você tem que ser separado e consagrado. Noé foi separado, Noé foi consagrado e colocado numa arca. Então hoje, para você produzir para Deus, você precisa ser consagrado e separado. Amém? Então essa é a aliança noética. Qual outra aliança nós temos? Então nós já falamos de 3. A quarta aliança é a aliança com Abraão. É a aliança abraâmica. Gênesis capítulo 12, de 1 a 3. Não é? Que aliança é essa? É a aliança da descendência, da família. Aleluia. Ou seja, Deus chama um homem que não tinha filho, cuja mulher não poderia dar filho, era estéril, e Deus entra em aliança e diz: você será pai de nações, e através de você todas as famílias da terra serão abençoadas. Aleluia. Essa é a aliança que Deus faz com Abraão, dizendo: você vai ter descendência, você vai ter família, e a sua família será abençoada, os teus filhos serão abençoados, os teus netos serão abençoados, os teus bisnetos serão abençoados. Essa é a quarta aliança que nós temos, que é a aliança com Abraão.
Nós temos a quinta aliança, é a aliança com Moisés, é a aliança mosaica. O que Deus deu para Moisés? Deus deu a lei. Então Deus faz uma aliança com o homem, que é a palavra. Aleluia, é a palavra. Qual é a aliança que nós temos através de Moisés? Se você amar os mandamentos, observar os mandamentos, ouvir os mandamentos, eis que todas estas bênçãos virão até você. Então, aquele que tem a aliança da palavra, tem a bênção sobre a sua vida. Bênção não é um presente de Deus. Bênção é uma aliança de você andar na palavra. O que o Éder, o que o nosso futuro missionário aqui ministrou hoje? Ele ministrou o quê? A aliança do dízimo. O que é a aliança do dízimo? É a aliança da palavra. A aliança do dízimo não é a aliança de algo que surgiu, que é um modismo, que é... Não, é a aliança da palavra, a aliança de Moisés. E quem entra nessa aliança, recebe as bênçãos do dízimo. Amém? Então nós temos então a aliança edêmica, a aliança adâmica, a aliança noética, a aliança abraâmica e a aliança mosaica. E aí a sexta aliança, Deus faz uma aliança com Israel. Deus faz aliança com o seu povo. A menina dos olhos de Deus, Israel, a nação, né, que Deus separou. E Deus fala: eu não separei vocês porque vocês eram bonitos, eu não separei vocês porque vocês eram fortes, eu separei porque aprouve a minha vontade de separar vocês. Que coisa maravilhosa. E essa, querido, essa aliança é a aliança de introduzir Israel. Vamos falar melhor, introduzir os escravos hebreus numa terra chamada Canaã. O que Deus fez naquela terra? Deus pegou aquela terra e aquele povo e falou: através de vocês, vocês vão fazer o quê? Vocês vão resplandecer o céu. Como que é o reino dos céus? É como será Israel. Essa era a aliança com Israel. Ou seja, isso aconteceu num determinado momento, num determinado período. No apogeu da nação de Israel, os povos vinham saber como que eles estavam fazendo para prosperar. Nós sabemos a rainha de Sabá, nós sabemos, eles vinham para saber a grandeza de Israel, o poder de Israel, não é? E aí era justamente isso que essa aliança traria para Israel. Vocês, como nação, vão resplandecer o reino dos céus. Um pedaço do reino dos céus vai estar aqui, ó, em Canaã. Que coisa maravilhosa, né? E nós sabemos que nós somos o novo Israel, nós somos a nova Jerusalém, não é? Então isso quer dizer o quê? Se as pessoas quiserem saber como será o céu, tem que estar aqui conosco na igreja. Então, e a última aliança é a sétima aliança, que é a aliança com Davi. Chama-se aliança davídica. Que aliança é essa? É a aliança que através do descendente de Davi iria vir aquele que iria esmagar a cabeça da cobra, da serpente. Ou seja, Davi, o teu trono será eterno, porque através dos seus descendentes será levantado um rei que é eterno. Mas não somente isso, querido. Por que essa aliança foi dada a Davi? Porque nessa aliança foi resgatado algo maravilhoso. Davi foi o único homem do Velho Testamento. Ele era um homem do Velho Testamento com um coração no Novo Testamento. Davi foi o único homem no Velho Testamento que viu Deus como Pai. Por que ele viu Deus como Pai? Porque ele tinha intimidade. Por que ele tinha intimidade? Porque ele era um adorador. Então nós temos aqui as 7 alianças. Nós temos a aliança do ambiente e da produtividade. Querido, em nome do Senhor Jesus, preste atenção, porque são essas alianças. É através da eterna, essas alianças são eternas. Elas se tornaram eternas em Cristo Jesus. Jesus é eterno, Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. E Ele é eterno, e a aliança é eterna. Isso quer dizer que essa aliança que nos aperfeiçoa passa por essas 7 alianças. E eu quero profetizar na sua vida em nome de Jesus, que Deus vai restaurar a sua vida na produtividade, na aliança edêmica. Deus vai restaurar a sua vida na libertação. A libertação na sua vida. Você não vai ficar debaixo de vício, não vai ficar debaixo de situações, não vai ter libertação completa. Pensamento, sentimentos, corpo, doença, tudo será liberto em nome do Senhor Jesus. Aliança adâmica, haverá aliança noética sobre a sua vida. Deus te separou, Deus te consagrou. Você é de Deus, você não é deste mundo, você não é do sistema econômico, político dessa era. Você é separado para Deus, aleluia. Você é separado. Noé
Oh, querido, deixa eu fazer um parênteses, inclusive, que preste atenção sobre isso. Inclusive Jesus fala que como será a vinda dele, será como no tempo de Noé. Como era o tempo de Noé? Se dava a casar, fazia-se festa, mas quando você vai para Gênesis e estuda a época de Noé, você vê violência. Então você tem as duas coisas. Você tem o que? Prosperidade, aparente paz, dava-se casar, mas também tinha violência, ou seja, a vida não tinha valor, né? Segundo os historiadores, se pisava no pé de um já era coisa para tirar a vida da pessoa. Presta atenção que tempo nós estamos vivendo. Nunca foi tão fácil ficar rico nesse tempo, nunca foi tão fácil você ficar milionário, né? NFT, investimentos, não é? Situações que você tem que te facilitam para você ter dinheiro, e o dinheiro te dá uma aparente sensação de paz, de alegria, não é? Isso a gente vive muito lá no balneário. Balneário é um aparente pensamento que está de paz, de alegria, não é? Você vê Ferrari, eu nem falo Audi e BMW, que esses aí já parece que está na promoção lá, né? Você vê Bentley, você vê Ferrari, você vê não sei o que lá do não sei o que, e do não sei o que também, né? E você vê tudo isso, uma aparente, não é aparente, né? Ao mesmo tempo, querido, nunca nós vivemos tanta violência como nós estamos vivendo na nossa geração. Violência contra a mulher, violência contra crianças. Nós temos um conselheiro tutelar, o pastor Paulo é conselheiro tutelar. Queridos, o que eu vou falar é muito pesado. Você não sabe o quanto tem de violência sexual contra a criança na nossa cidade, na nossa região. Isso está escancarado. Agora, semana passada, o que aconteceu com o congolês, não é? Lá no Rio de Janeiro, uma atrocidade. Isso o que é? É época de Noé. O que é época de Noé? Alguns estão ficando ricos rápido, não é? Tudo tranquilo, está tudo bom, maravilha, não é? E violência ao mesmo tempo. Jesus disse, nessa época eu estarei voltando. Presta atenção, querido. Presta atenção, não é? Então, a aliança de Noé, aliança, nós somos consagrados, querido. Nós estamos dentro da arca, aleluia. Nós estamos dentro da arca, nós somos consagrados e separados. E quem é consagrado e separado vai frutificar e vai multiplicar. Querido, nós estamos debaixo, deixa eu profetizar sobre a sua vida. Você está debaixo da aliança de Abraão, a aliança abraâmica. Lá diz o seguinte: eu pego um homem que não poderia ter um filho e dou a ele uma nação. Deixa eu falar uma coisa para você. Você não somente vai ter uma família, você vai ter uma família abençoada, uma família salva, uma família que glorifica o nome do Senhor Jesus. Ei, deixa eu falar outra coisa. Você não só vai ter uma família natural abençoada, como você vai ter uma família espiritual. Você vai ter uma descendência espiritual em nome de Jesus. Oh, querido, em nome do Senhor Jesus. Oh, louvado seja o Senhor. Aqui nós temos o circuito da visão. Aqui os líderes de célula sabem, né? O amado e bendito circuito da visão. Quantos são líderes de célula aqui, né? Você sabe, a gente tem que colocar, né? As pessoas da célula, as pessoas do culto. E louvado seja o Senhor. Eu fico muito feliz. Eu fico, Senhor, é a tua aliança. É o Senhor quem faz isso. Tudo começa no Senhor e termina no Senhor. Começamos com uma célula, 4 pessoas em casa. E agora, quando a gente abre o circuito da visão, na semana passada, em célula, 1.767 pessoas em célula. Fico feliz quando mostra uma nova célula aqui. Fico feliz quando surgiu uma nova célula. O que é isso? Uma descendência espiritual. Aleluia! Nós teremos uma descendência espiritual. Querido, em nome de Jesus, eu declaro sobre a sua vida, você está debaixo da aliança mosaica, você está debaixo da aliança da palavra. A tua vida vai estar na palavra. O teu casamento vai estar na palavra, tua empresa vai estar na palavra, você vai viver a palavra. Quem vive a palavra também recebe os frutos da palavra, e os frutos da palavra são tremendos, são maravilhosos. Oh, querido, não, são abundantes os frutos da palavra de Deus. Inclusive, tudo passará, menos as minhas palavras, disse Jesus. Quem está na palavra vai permanecer eternamente. Você está debaixo da palavra de Deus. Tua vida está debaixo da palavra de Deus. Ame a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Ame a palavra todos os dias, querido. Querido, tem muitos livros maravilhosos. Tem muitos livros tremendos e maravilhosos. Mas eles vão aqui na nossa mente. A palavra de Deus vai no nosso espírito. Você sabe que a gente, né, tem um incentivo muito grande de leitura, né? Todo líder de célula nosso é incentivado a ler pelo menos um livro por mês. Pelo menos.
Eu tenho um líder de célula conosco que lê num ano 48 livros, não é? 48 livros. Ele falou, bispo, e ele já acabou agora, neste ano já leu 7. Já leu 7, não é? Certo? Falei, bênção, glória a Deus. Mas nunca esqueça da palavra de Deus. Nunca esqueça da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, as palavras do Senhor. Jesus disse, as minhas palavras, elas são vida. Quando você lê a Bíblia Sagrada, vida está entrando em você. Vida, 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 vida e vida eterna. Nós estamos debaixo da aliança de Moisés, a aliança da palavra. Querido, nós somos o Israel de Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado, você é Israel de Deus. Fala assim, mas nós somos o Israel de Deus. Oh, querido, que aliança maravilhosa. Deus falou para Israel, eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Aleluia. A Bíblia diz que a aliança com Israel é que Deus iria estar no meio do povo. Eu estarei com vocês, eu vou permanecer com vocês, eu vou estar em vocês, eu vou estar com vocês. Que aliança maravilhosa é essa, querido? Nós somos a menina dos olhos de Deus. Quem briga com você não briga com você, quem mexe com você não mexe com você, quem se levanta contra você não se levanta contra você, se levanta contra Deus. É Deus que está te protegendo, é Deus que está te cercando. Deus fez isso com Israel natural, quanto mais com Israel espiritual, que somos nós, a igreja. Queridos, não existe nenhum projeto na terra para Deus. Para os homens tem, mas para Deus não tem nenhum projeto maior, mais excelente, mais tremendo, mais abençoado do que um projeto chamado igreja. Não há, e nós estamos debaixo dessa palavra. Deixa eu te mostrar só essa aliança. Deixa eu recuperar essa aliança e te mostrar. Abra Deuteronômio. Vamos ler essa aliança. Deuteronômio capítulo 30, verso 1. Quando, pois, todas estas coisas vierem sobre ti, a bênção e a maldição que pus diante de ti, se te recordares delas entre todas as nações para onde te lançar o Senhor teu Deus, e tomares ao Senhor teu Deus, tu e teus filhos, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e deres ouvidos à sua voz, segundo tudo que hoje te ordeno, então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte. Ó, você entrando na igreja, ou você estava lá fora, você estava nas trevas, como eu estava nas trevas, eu estava perdido. Quem éramos? A Bíblia diz que éramos nós sem o Senhor, quem éramos nós sem Deus. E aí a gente chega na igreja, chega na célula, faz uma revisão de vida, e aí muda a nossa sorte. É o versículo 3, né? Então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte, e se compadecerá de ti, e te ajuntará de novo de todos os povos entre os quais te havia espalhado o Senhor teu Deus, ainda que os teus desterrados estejam para a extremidade dos céus. Desde aí te ajuntará o Senhor teu Deus e te tomará de lá. O Senhor teu Deus te introduzirá na terra que os teus pais possuíram, para possuir, e te fará bem e te multiplicará mais do que a teus pais. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma, para que vivas. O Senhor teu Deus porá todas essas maldições sobre os teus inimigos e sobre os teus aborrecedores que te perseguiram. De novo, pois darás ouvido à voz do Senhor e cumprirás todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. O Senhor teu Deus te dará abundância em toda a obra das tuas mãos, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto da tua terra, e te beneficiará, porquanto o Senhor tornará a exaltar em ti, para te fazer bem, como exultou aos teus pais. Agora o versículo 10: se deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos, que estão escritos neste livro da lei, se te converteres ao Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma.
Oh Deus, essa é, querido, a aliança que Deus fez com Israel. Se você se voltar, se você se converter, eu vou circuncidar o seu coração, vou circuncidar o coração da sua descendência. Ei, querido, deixa eu falar algo para você. Fica tranquilo, você é pai, você é mãe. Apenas esteja em Israel, esteja na igreja, esteja nele. Seus filhos aqui ouvindo a palavra. Olha o que o Pedro falou, como que é? A nossa querida, quem quer ter uma célula? Olha, o nome é forte. Não, eu já entendi tudo, né? A Sara, o pai, Gabriel colocou uma arma na cabeça de Sara e falou: Sara, você vai querer ter uma célula, 7 aninhos, você vai ter uma célula, né? E ela ficou: então tá bom, pai, vou. Claro que não, não precisa fazer isso. Por quê? Porque os seus pais estão em Israel, seus pais estão na igreja, e Deus falou que vai circuncidar o coração dos pais e vai circuncidar o coração dos filhos também. Aleluia, oh Deus. E aí vem o dos netos. Eu já não me preocupo, eu esses dias, né, a gente vai chegando numa certa idade, né, nova, e vai refletindo, e esses dias houve uma pergunta: bispo, o senhor se arrepende, se o senhor pudesse voltar atrás, do que o senhor se arrependeu que faria diferente? Falei: muita coisa, mas uma do que eu mais me arrependo é de ter apenas 2 filhos, sério, eu queria ter pelo menos 4 filhos, bem numa escadinha. Por quê? Porque eu já teria um missionário, a Juliette que já está no Arena Jovem, eu queria que um tivesse nos Teens e queria que um tivesse no MSK. Tudo nosso, nada deles, em nome de Jesus, amém? Tudo nosso, nada deles, todos servindo ao Senhor, todos, seria, pegaria tudo, né? Eu e a Bispo ficamos com família de sucesso, né? Outro fica com igreja, tudo assim, né? Em nome de Jesus, é a única coisa. Mas agora, né? Ficou para as noras e os genros essa função. Aleluia, glória a Deus. Quantos estão debaixo da aliança da igreja de Israel, do novo Israel, da nova Jerusalém que virá, em nome de Jesus, queridos? Eu quero profetizar sobre a sua vida. Você está debaixo da aliança de Davi, você está debaixo. Sabe o que acontece? Nós éramos distantes de Deus, a Bíblia diz que nós éramos estranhos de Deus, e em Cristo Jesus Ele nos trouxe para perto. Nós somos íntimos do Senhor, aleluia. Ele não é só meu Deus, Ele é meu Deus e meu Pai. Oh, querido, tudo que essa geração, qual é o conflito dessa geração? Ontem nós fizemos a reunião com os homens e eu falei: o conflito dessa geração não é financeiro, o conflito dessa geração não é identidade sexual, o conflito dessa geração não é político, o conflito dessa geração é falta do sacerdócio. É falta do sacerdócio. Satanás sempre trabalhou tentando destruir o sacerdócio, conseguiu em Adão, mas não conseguiu em Jesus. E em Jesus nós temos o nosso sacerdócio restaurado. Por quê, querido? Porque em Jesus a eterna aliança, porque não haverá outra, ela é a eterna aliança, ela é a perfeita aliança, ela é a aliança que foi feita no sangue, o sangue puro, um sangue que não tinha pecado. Quando ele foi crucificado ali, que aquele sangue escorreu na cruz do Calvário, naquele sangue estava sendo feita a eterna aliança. Nessa eterna aliança, Deus vai restaurando as 7 alianças sobre a vida de um homem e de uma mulher, aleluia. E eu quero dizer para você, o Novo Testamento diz isso, Paulo fala isso, que em Cristo Jesus não há homem nem mulher, não há romano nem grego, não há escravo nem livre, porque todos nós somos um em Cristo Jesus. Isso quer dizer que Ele restaura o sacerdócio do homem, mas também restaura a posição da mulher. Oh Deus, que coisa maravilhosa, que em nome de Jesus Deus está restaurando essas alianças. Tudo que nós queremos são essas alianças, Deus vai restaurando. E eu pergunto nessa manhã para você, qual dessas alianças, das características dessa aliança está faltando na sua vida? Qual? Bispo, talvez está faltando produtividade, aonde eu coloco a mão a coisa não funciona. Está amarrado hoje, acabou com isso em nome de Jesus. Vai ter a aliança da produtividade, vai mudar o ambiente da sua vida, vai mudar o ambiente da sua mente, das suas emoções. Talvez falta libertação. Bispo, eu não sou totalmente liberto, eu tenho as minhas quedas, eu tenho os meus problemas. Que você precisa estar na aliança adâmica. Deus falou que do seu descendente haverá aquele que vai esmagar com o calcanhar
quebrar a cabeça da serpente. Você vai ter uma libertação completa, libertação e salvação. Talvez está faltando ser consagrado para a obra de Deus. Você tem energia para tanta coisa, tem energia para trabalhar, para estudar, para fazer. Está na hora de ter energia para o altar, energia para ser consagrado a Deus. Eu sou separado a Deus, eu sou consagrado ao Pai. Oh, queridos, aqueles que são consagrados ao Pai têm duas grandes alegrias, tem várias grandes, mas as duas principais. Número 1, ver uma alma sendo salva. Que alegria que nós temos. Que culto maravilhoso é o culto do batismo. Oh Deus, é uma alegria que não tem como expressar. No português não tem. Regozijo, rejoice em inglês, ó. Tem que fazer jus lá nas aulinhas de inglês que eu estou fazendo lá. Não tem palavra. E a outra grande alegria, servir na casa do Senhor. O servo da casa do Senhor chega antes e sai depois. Alguns vêm de bicicleta, andando de bicicleta nesse sol, 10 quilômetros, 12 quilômetros. Tem servo na casa do Senhor, que muitas vezes lhe falta o básico, mas eles nunca deixam de tirar aquilo que é do Senhor para colocar no altar, porque é do Senhor, os 10%. Nós temos servos do Senhor que saem conosco na rua para entregar a Bíblia, para evangelizar as pessoas, para fazer como ontem, escarneceram de um dos nossos cooperadores na rua, para fazer como ontem, pegar uma Bíblia e quase jogar num cooperador nosso, escarnecer. Mas eles estão lá, porque há uma alegria no nosso coração em servir ao Senhor. Há uma alegria no nosso coração em ver a igreja sendo edificada. Há uma alegria em nosso coração em ver casamentos ser restaurados. Há uma alegria em nosso coração em ver as crianças sendo edificadas. Há uma alegria em nosso coração em ver os jovens sendo resgatados das drogas do mundo. Há uma alegria em nosso coração, querido. E essa alegria, queridos, nós só vamos tê-la completa na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele olhar para você e dizer: muito bem, servo fiel. Oh Deus! É isso que nós queremos, essa alegria, esse é o que nós aguardamos, é isso que nós aguardamos, servo bom e fiel. Oh Deus, aleluia. E nós estamos nessa aliança, querido, e nós estamos na aliança de Davi. Bispo, bispo, essa aliança é a aliança da intimidade, é a aliança daquele, querido, que quando começa a falar com Deus, começa a dizer: Senhor, Tu és meu Pai, Tu conheces tudo de mim. Senhor, é a aliança da sinceridade, é a aliança que rasga o coração para Deus. Não é a aliança daquele que quer mostrar para Deus. Como que nós vamos mostrar? É Deus que faz. Senhor, eu sou tal. Senhor, eu faço. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo até do coentro e do cominho. Esse pode conhecer de religião, mas não conhece de espiritualidade. Pode conhecer, querido, de religião, mas não conhece da presença. A presença do Pai. Tudo que nós precisamos é a presença do Pai. Na presença do Pai vem, cura todas as doenças emocionais, abandono, rejeição. Tudo está nessa aliança. Davi foi tudo isso, né? Davi foi rejeitado, Davi foi abandonado, né? Que forte, né? Parece que é justamente nas nossas dores que Deus vem nos usar. Justamente nas nossas fragilidades Deus vem mostrar a sua força. É o que o apóstolo Paulo fala, não é? Quando eu sou fraco, aí que eu sou forte. Queridos, o que o sangue da eterna aliança faz? Para a gente finalizar, 3 coisas nós vimos aqui. Ele nos aperfeiçoa. A palavra aperfeiçoar, catizo, com K e com Z, catizo quer dizer capacitar, quer dizer reparar. Reparar é alguma coisa que tinha e agora não tem.
Nós tínhamos essa aliança e depois nós perdemos essa aliança por conta da queda. E Ele vem reparar essa aliança. Deus está reparando essa aliança na sua vida. Deus está reparando essa aliança na minha vida, nas nossas vidas. Ele está reparando, está santificando, não é? Ele vem reparar, Ele vem capacitar. Oh, aleluia! Bispo, eu não sei fazer, será que eu posso? Deus vai te capacitar, que fica tranquilo. Deus vai te capacitar na aliança. E por último, Ele vai para completar. O que quer dizer isso? Aí vem para trazer o transbordar. A melhor palavra seria a letra 7, que é a plenitude. Então veja só, quando Deus vai restaurando essas alianças, inclusive são 7 alianças, Ele vem para trazer plenitude. Bate com João 10:10. O inimigo vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para restaurar as alianças e você ter vida abundante. 2, Ele veio para aperfeiçoar e veio com propósito. Qual é o propósito? Cumprir a vontade de Deus. Nós só podemos cumprir a vontade de Deus. Já vou colocar o 3, né? O 3 é operando o que é agradável diante de Deus. Eu estou lendo Hebreus 13 novamente, 20 e 21. Ou seja, Ele veio para nos aperfeiçoar, para cumprir a sua vontade, operando o que é agradável diante de Deus. E eu volto para dizer o que eu disse no início: nós não podemos servir a Deus de qualquer maneira. Muitos estão achando que estão servindo a Deus e estão entregando fogo estranho, porque servir a Deus é só dentro das alianças. É Ele que capacita, é Ele que repara, é Ele que traz abundância sobre as nossas vidas. Eu só posso ofertar se Deus me der primeiro. Eu só posso tirar aquilo que é de Deus se Deus me der primeiro. Eu só posso orar pelas pessoas na unção que Deus me deu primeiro. Eu só posso amar as pessoas porque Deus me amou primeiro. Quantos estão entendendo? É na aliança que Deus me capacita a servir ao Senhor. Por isso, operando o que é agradável diante de Deus. Sara Itajaí, Deus levantou essa igreja, pela graça e pela misericórdia do Senhor, para ajudar famílias e mais famílias serem restauradas na aliança do Senhor. Quantos podem dizer glória a Deus? Quantos podem dizer aleluia? Oh, levanta as suas mãos aos céus, levanta suas mãos aos céus, fecha seus olhos, você e Deus nesse momento. Oh, querido, se você entendeu a palavra, se o Espírito Santo falou ao seu coração, levante suas mãos, feche seus olhos, você e Deus nesse momento. Você e Deus, hoje o Senhor está derramando o Espírito Santo abundantemente. Hoje Ele está derramando abundantemente. A palavra do Senhor diz que Ele iria derramar o Espírito copiosamente. Copiosamente, hoje Ele está derramando nesse lugar sobre a tua vida. Ele não terminou a obra que Ele tem na sua vida. Ele está restaurando as alianças, Ele está restaurando as alianças, Ele está restaurando as alianças, para que você possa servir ao Senhor, operando o que agrada a Deus. Oh, querido, não é a minha inteligência, não é a minha força, mas é aquilo que Deus me deu, que agrada a Ele. Senhor, ajuda-nos a ser restaurados em Ti, Pai. Ajuda-nos, Pai, nós entramos em aliança contigo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, com as suas mãos levantadas, ora comigo, diga assim: Senhor, nesta manhã, eu declaro conscientemente que eu tenho uma aliança contigo em Cristo Jesus. Eu renovo a minha aliança para te servir, para operar naquilo que é agradável diante de ti, em nome de Jesus, amém. Dá uma salva de palmas ao Senhor, vamos ficar de pé.